Olá, pessoal. Vamos falar um pouquinho sobre os três estados físicos da matéria: o sólido, o líquido e o gasoso. Uma noção básica aqui para vocês identificarem as principais características desses estados, tá? Pensarem em como as substâncias se comportam em cada uma dessas condições físicas, no estado sólido, líquido ou gasoso. Eu tenho aqui três sistemas diferentes e imagine que cada bolinha amarela é a molécula de uma substância qualquer, tá? Imagine aí qualquer tipo de substância. No estado em que há maior organização dessas moléculas, que elas estão mais próximas, com uma vibração menor, isso porque elas têm uma menor quantidade de energia, nós temos então a caracterização do estado que nós conhecemos como estado sólido. No estado sólido, as substâncias, as moléculas estão bem organizadas, o mais próximas das outras possíveis, porque a quantidade de energia é menor, tá bom? Aqui a vibração das moléculas, das partículas, é baixa devido então à quantidade de energia. No estado sólido, é um pouco difícil comprimir. Imagine que eu exerça uma força aqui comprimindo esse sistema, tá? Imagine que eu exerça aqui uma força de compressão. Esse sistema ele não é facilmente comprimido. A forma do sólido é uma forma fixa. Imagine aí, por exemplo, vocês comprimindo uma bola de sinuca. Por mais pressão que vocês exerçam com a sua mão, a bola de sinuca ela vai permanecer com aquela mesma forma ali. Por quê? Porque as partículas já estão muito próximas, então não existe espaço ali para elas se alojarem de uma maneira diferente, tomando aí uma forma diferente. O volume ocupado pelo sólido é um volume fixo, tá? E o volume é igual à forma do sólido. Os sólidos são as substâncias aí mais densas, lembrando que a densidade é igual a massa sobre volume. Os sólidos são substâncias muito densas. Para uma mesma massa, um volume muito baixo, então a densidade fica aí uma densidade alta, tá bom? Se eu fixar aqui a quantidade em massa, pensando na massa constante. Já no estado líquido, que é aqui o nosso sistema 2, as partículas das substâncias estão aí um pouco mais livres, um pouco mais afastadas umas das outras. Isso porque a quantidade de energia aqui já é um pouco maior do que a quantidade de energia dos sólidos. Então, essas partículas têm uma vibração um pouco maior, o que afasta aí mais a partícula uma da outra. Aqui também, se eu exercer uma pressão, vamos imaginar aqui que eu vou exercer uma força de compressão. Como existe espaço entre as partículas, espaço vazio, quando eu comprimir, eu vou conseguir aproximar ainda um pouquinho mais uma partícula da outra. Ou seja, o líquido já é um pouco mais, ou melhor, ele sofre mais compressão do que o sólido, né? Considerando aí que o sólido não sofre compressão nenhuma, o líquido ele já pode ser comprimido. O volume que o líquido ocupa é um volume também fixo, tá bom? E a forma que o líquido toma é a forma do recipiente que o contém, tá? Justamente por causa dessa mobilidade. Então, por exemplo, se você tem água dentro de um copo, a forma da água naquele momento é a forma do copo. Se esse copo se quebra, se parte, o que que acontece? As moléculas de água se espalham aí, por exemplo, pelo chão ou pela mesa, para quê? Para tomar a forma ali do espaço que foi concedido para ela naquele momento, tá? A densidade dos líquidos também é uma densidade intermediária, tá bom? E para terminar aqui, o último estado, o estado gasoso. No estado gasoso, as partículas elas têm uma grande quantidade de energia, ou seja, a vibração dessas partículas é muito grande, o que faz com que elas estejam o máximo afastadas possível, tá? A interferência de uma partícula na outra é mínima, justamente porque elas estão
muito afastadas. A quantidade de espaços vazios aqui é muito grande. Se a quantidade de espaço vazio é grande, quando eu comprimo um sistema formado por ar, a compressão ela é muito efetiva, as partículas podem se aproximar muito, então eu consigo comprimir muito um sistema que contém ar, tá?